Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, por que não dizer boa madrugada? Tudo bem com vocês? Seja qual for o horário que você esteja assistindo esta aula, parabéns. Parabéns por você ter persistido e estar persistindo nesta modalidade, seja remota, seja síncrona, assíncrona, enfim, a educação mediada por tecnologia. E nós vamos tentar aproveitar o máximo possível dessa experiência filosófica, que é sobretudo filosófica, tá? Bem, pessoal, vamos gravar a aula sobre Platão, tá bom? Bem, alguns aspectos precisamos, antes de começar a aula, precisamos destacar. Platão é discípulo de Sócrates, correto? Platão foi responsável por compilar os pensamentos socráticos. Agora, todo o pensamento platônico não se resume a Sócrates. Teve um período, primeira fase da vida de Platão, sim, né? Tem alguns diálogos que, de fato, Sócrates entra, né? E muitos historiadores falam que até Sócrates foi apenas um personagem de Platão que ele criou, pois só temos registros através desse discípulo, né, de Platão, né? Bem, temos aqui o idealismo, e vocês podem observar que já vai ser oposto a Aristóteles, o próximo filósofo que nós vamos estudar. O idealismo, ou seja, temos a transcendência, certo? Transcendência. A transcendência, a própria palavra já diz, né, ela transcende, ultrapassa a imanência, ou seja, o real, tá? Então, idealismo, virtude, transcendência ética, tá? E transcendência ética. Também a virtude aqui passa a ser algo transcendente, ou seja, que está para além do mundo, transcendência do mundo sensível. Para Platão, nós temos uma hierarquia, não somente de ideias, mas também de mundos, né? Temos o mundo das ideias, e o mundo sensível. O mundo das ideias emanam todas as outras ideias. A ideia preponderante é a ideia do bem. E dessa ideia emana todas as outras ideias, certo? Platão também considerava que a alma ela tinha certa também hierarquia, né? Hierarquia. Apostava muito na questão das ideias inatas. Evidentemente que ele não utilizava essa palavra, ideias inatas. Essa palavra aqui só foi, né, de certo modo, introduzida por René Descartes, né, a ideia moderna. Mas o idealismo, sim, podemos observar que são ideias inatas, né? Ou seja, Platão tem, né, como pressuposto aí em sua teoria, defender que nós temos ideias, de certo modo, antes mesmo de nós virmos, né, a ser. Ou seja, antes de nós nos encarnarmos nesse corpo aqui, nós já carregamos ideias. Por falar em reencarnação, isso mesmo, Platão defende essa ideia de reencarnação, ele defende essa ideia de, vamos dizer assim, de migração de corpos, né? Uma alma, ela não pertence exclusivamente àquele corpo, não. Ela pertenceu a outros corpos, né? A outros corpos. Por isso que não existe essa criação de uma alma exclusiva, né? Já nasceu ali com aquela alma, e aquela alma é aquele espírito, né? Também espírito é uma ideia moderna, tá? Já é exclusivamente seu. Não, ele vem de outros tempos, de outros mundos, de outras vidas, tá? Bem, e quem aproveitou muito bem isso foi Allan Kardec, né? Enfim, é só apenas algumas curiosidades para nós introduzirmos o pensamento platônico, tá? E assim nos debruçarmos mais no que nos importa aqui no curso de Direito, que é a ideia de justiça, a ideia de república, que vocês vão
comparando Platão e Aristóteles, Aristóteles tem duras críticas a Platão, tá certo? Uma observação também muito pertinente é que Platão vai resgatar o mito. Professor, vamos retomar o mito, sim, mas não retomar como Homero, né, como os grandes escritores dessa época, né, os mitologistas dessa época, mas vamos resgatar, Platão resgata o mito como um recurso alegórico. Ou seja, um recurso didático. Certo? Um recurso didático, onde a pedagogia platônica, né, a pedagogia vai utilizar histórias, como, por exemplo, né, me dê um exemplo, então, professor, de histórias. Ora, temos o mito da caverna, temos o mito de Er. Então, sempre o mito é, para Platão, né, ele traz consigo uma lição, ou uma crítica. Por exemplo, o mito da caverna, se vocês lerem outro texto, um texto de Heidegger, né, que ele vai falar também sobre a caverna de Platão, ele vai dizer que a crítica ali de Platão é justamente a crítica aos sofistas, né? Aos sofistas. Por que aos sofistas? Porque aqueles homens que estão na caverna, trancafiados ali, acorrentados, são pseudo-filósofos. São filósofos que vendem ali e que estão ruminando, que estão reproduzindo somente as sombras das ideias, né? Então não chega nem, vamos dizer assim, respirar ali o bafejo da verdade, de forma alguma, certo? Então, vamos deixar bem claro que o mito para Platão não é como, né? Lá no início, não, tá? Netuno, enfim, Baco, né? Baco é mais grego, né? Mais romano. Dionísio, o mito da caverna. Agora, para Platão, assume um caráter didático, um caráter pedagógico, onde conduz você a um determinado pensamento, a uma determinada reflexão, até mesmo as possibilidades de reflexões. Observem que na última aula nós vimos, né? Nós vimos aí o pensamento sofístico, né? O pensamento sofístico. E agora, com o mundo das ideias de Platão, com a questão do recurso didático que o mito propõe, o recurso alegórico que essas histórias propõem, nós podemos conduzir, sim, o mito e reinterpretá-lo utilizando a ciência jurídica. Utilizando a ciência jurídica. Quem é o sol no universo jurídico? Quem são as correntes, né? Ou até mesmo aquelas sombras no universo jurídico, no ordenamento jurídico? Pense sobre isso, tá? Quem são ali vamos dizer assim, quem é aquela pessoa que se extrai, quem é que te tira da corrente, que se, vamos dizer assim, diz um basta, né, para os grilhões? E quem é aquela pessoa, essa mesma pessoa que saiu, né, viu ali a questão da luz e tal, volta para resgatar os colegas. Quem é essa pessoa? No ordenamento jurídico, que ação, podemos também, né, de forma abstrata, não significa dizer uma pessoa, mas sim, eu costumo comparar sempre o Sol ali com uma Constituição, né? Vocês entram aqui no curso de Direito com uma visão até mesmo de achismo, né? Muitos de vocês estão aprendendo a pensar agora, senão vou dizer todos, né? Por quê? Né, não estou dizendo que vocês não saibam pensar, não tenham ideias. Claro que tem, óbvio. Mas pensar filosoficamente requer realmente um pouco de trabalho. Pensar cientificamente requer trabalho, requer paciência e leitura. E fazer funcionar a massa cinzenta mesmo. Fazer funcionar um esforço interno para você entender determinado pensamento, né? Aí muitas pessoas, a filosofia é muito difícil, mas tudo na vida, desde que você não se propôs a fazer, é complicado, é complexo, é difícil, né? Tudo, né? E isso passa por quê? Pela prática, né? Pela prática, pela leitura, pela esquematização e a prática do pensamento. Pensar, pessoal, é uma forma de ação. Pensar é uma forma de agir. Quando você pensa, quando você estimula, você está agindo internamente.
Agir não é só fazer determinada coisa, vamos dizer assim, manusear um instrumento, não. Agir também é pensar. Pensar também é agir. Entende? Então, peço a vocês para continuarem com esse exercício reflexivo, com essa reflexão, é algo interno, é algo que você não deve deixar de fazer nunca. Durante o seu dia a dia, tá vendo uma propaganda, você está refletindo, está pensando, está associando, né? E aí, claro, evidentemente que nem sempre vai dar para contextualizar com algum pensador que nós estamos estudando no momento, mas com o passar do tempo, você vai aperfeiçoando essa forma de pensar e de raciocinar sobre os fatos do dia a dia, sobre até mesmo uma determinada decisão do STF ou de algum tribunal, ou que a mídia, né, deixou de veicular, enfim. Entende? Então, é isso, pessoal. É refletir, aprender a pensar. O primeiro momento foi a introdução ao pensamento filosófico. E, claro, ali já me tornei um expert no pensamento filosófico. Não. Eu, particularmente, eu não me considero ainda uma pessoa, e acho que nunca vou me considerar uma pessoa acabada, uma pessoa que já está acabada, não no sentido de tempo, né? Ah, estou morto já. Não, não nesse sentido, tá? É acabada no sentido de formada, inteira. Não. Sempre me falta algo, né? Sempre eu tenho dúvidas, tenho inquietações, tenho incertezas. Isso que me motiva a buscar, a compreender mais, a questionar, certo? Compreenderam? Então, nunca se deixe... Ah, é muito difícil esse pensador. Não se deixe por vencido, não se entregue. Não se entregue à conformidade vamos dizer assim, ao comodismo, à preguiça. Ah, não dou conta de ler esse pensador. Não é questão de dar conta, é questão de esforçar. Se esforçar e ler uma vez, ler duas vezes, não está dando a leitura. Então, eu vou anotar agora as palavras-chave e olha só o que eu fiz. Sintetizei aqui em apenas uma slide as ideias de Platão. Claro, faltou a ideia de justiça, mas é o que nós vamos ver agora. Vocês entenderam? Então, anote, tenha sempre isso em mente, que com certeza o desenvolvimento do seu pensar crítico vai ficar mais apurado, mais fino, mais sutil. Tá? E minha intenção aqui é provocar, não é trazer respostas, não, prontas, não. É provocar. Ah, porque determinada atividade está muito difícil. A intenção é essa mesmo. É fazer vocês pensarem, fazer vocês buscarem. Se eu já entregasse um questionário, seria mais fácil para o prof até, né? Teria que ler tudo, né? Todos os textos que vocês vão enviar. Mas é assim. Eu penso que o quanto mais não difícil, mas quanto mais engenhosa a atividade, quanto mais cheio de labirintos ali, né, para você pesquisar, vai em uma fonte, vai em outra, vê um vídeo, assiste de novo a aula, entende? Quanto mais, vamos dizer, perspicaz ali a atividade, melhor, mais prazerosa é a finalização dela. A finalização vai te dar mais, nossa, olha só o que eu fiz. Né? Você vai se sentir bem ao terminar, com certeza. Questionário não. Questionário não te dá isso. Não te dá esse prazer, né? De, poxa, olha só, eu fiz um texto, partiu de mim esse texto, não peguei da internet. Eu citei pensadores, mas eu coloquei entre aspas, coloquei a referência, eu estou aprendendo metodologia. É assim, certo? Entende? Ok, pessoal, queria dizer isso na introdução para nós nos aprofundarmos, né? Aqui é o pensamento sofístico, vocês com certeza já conheceram Gorgias, Protágoras, dominavam a arte da oratória, era uma disputa constante com os sofistas e seu principal pensamento, até mesmo conceito, era a questão do relativismo, aspecto sofístico central, era a relativização de tudo, inclusive deles mesmos, né? Inclusive do próprio método, se é que podemos dizer que isso era um método. Não, ele é um avesso à questão do método socrático, né? De fato, eram transgressores. Certo? Eram transgressores. Tá? Bem, diante disso, eu vou ficar por aqui, já já apareço novamente. Com isso, pessoal, nós temos ou a principal parte
né, melhor dizendo, do conjunto de premissas socráticas, vem desembocar diretamente no pensamento platônico. De Platão, 427 a 347 a.C., discípulo mais notável de Sócrates e o fundador da academia. Aí tem um ponto importante aqui, que ao fundar a academia, Platão, ele não, vamos dizer, aderiu totalmente ao ideal de, vamos dizer assim, socrático, né, de estar na praça, não, ele centralizou suas atividades numa escola, em uma universidade, vamos colocar assim, né? Ali que você aprendia as principais teorias, as principais ciências, tá? Nós temos aí o Fedro e a República, tá bom? Nunca comprem livros, eu vou dizer nunca compre, mas eu comprei, né? Nunca comprem livros da Martin Claret, tá? Da Martin Claret, porque são livros que recebem duras críticas esse aqui, por exemplo, tem outro ali, o livro de Platão, esse aqui é a Ética Nicômaco de Aristóteles, né? Esse aqui eu li, né? Vocês podem ver aqui, ó. Todo riscado, todo sublinhado, né? Já está velhinho, surrado, ainda na faculdade. Mas para dizer o quê? Veja bem, porque a Martin Claret não tem uma credibilidade no mercado editorial, também no mercado acadêmico, né? Nunca cite um trabalho científico livros dessa editora, da Martin Claret. Tem Martins Fontes, né? Tem outros livros, Companhia da Letra, mas a Martin Claret, porque tem vários processos sobre plágio, inclusive, né? Que pega, enfim, edições portuguesas, né? No caso de Portugal, edições portuguesas, adapta aqui rapidamente e lança. Essa tradução não é dela, né? Enfim, tá? É barato. Dá para... mas pegando a ideia do autor, não tem problema. Não vai dizer ao contrário que o autor falou. Não. Estou falando a questão de tradução e de cientificidade, para citar num artigo, mas se você tiver sem grana e viu esse livro baratinho aí, pode pegar a leitura. Eu li aqui, agora para citar, eu pego um livro, né, um e-book, por exemplo, que seja mais crível, né, a tradução. Certo? Então, veja, pessoal, aqui é a nossa citação. Olha como é que eu citei aqui. Eu coloco sempre o sobrenome do autor, o ano e a página. É assim que eu devo citar, tá? Para um trabalho científico, para alguma coisa, e o ponto sempre no final, depois do parênteses. Nunca aqui, né? Nunca aqui. Tá vendo aqui, né? Nunca aqui. Bem, se for só um autor, aí coloca somente um autor, né? Aqui é uma citação dentro do texto, né? Que é menos de... Porque como é um slide, sempre dá mais linhas. Mas menos de 3 linhas, ou até 3 linhas, posso colocar dentro do texto. Se não, eu posso recuar. Isso aí tudo você aprende na prática, vamos fazer. Por isso que é importante você fazer os cursos de extensão que nós oferecemos aqui na FCP, né? Que o NPPE oferece, que o prof aqui oferece também. Então, os professores podem também oferecer. Então, não deixem de cursar, tá? Porque isso também nós falamos no curso. A escrita científica. Sair da faculdade sem saber escrever minimamente uma dissertação, sem saber se posicionar racionalmente ali com lógica, não. Nós vamos ser julgados pelo que falamos e pelo que escrevemos, certo? Aquela pessoa é tão boa para falar, mas para escrever não é. Já pensou? Aquela pessoa é tão boa para escrever, mas para falar não é. Aí você tem que se aperfeiçoar. Você tem que ser bom nas duas, né? Nas duas, e se aperfeiçoar, sempre, né? Nas duas áreas. Bem, a virtude é o conhecimento e o vício existe em função da ignorância. Toda preocupação filosófica platônica decorre de uma vivência direta e efetiva em meio às coisas humanas. Por isso a ideia dele decorre de quê? Dos pressupostos transcendentes. Né? Nós vimos no slide anterior, questão do mundo das ideias, mundo sensível, e claro, da Terra, né? o mundo corpóreo. E temos uma ideia sempre que o corpo, para Platão, o corpo é o cárcere da alma. O corpo é o cárcere da alma, ou seja, o corpo aprisiona a alma. O corpo é imperfeição. A alma vive aprisionada no corpo, tentando fazer, enquanto está no corpo, um processo de quê? De purificação. Então,
Mas Platão, ele, como nós falamos, se distancia do seio das atividades políticas para, claro, evidentemente, fundar aqui a sua academia. Bem, o virtuosismo platônico e o socratismo. Quando a condenação de Sócrates firmou a hostilidade da cidade ao filósofo, a qual era inerente à politicidade do convívio, iniciou-se um processo acadêmico de distanciamento da cidadania participativa, né? Cidadania participativa. Esta era a derrocada do ideal de perfeição democrática. Sócrates, por sua vez, ensinava nas ruas da cidade. Platão, decepcionado, né, com o governo dos 30 tiranos e com o golpe que a cidade deferiu contra a filosofia, ele fundou a sua academia e, diante disso, se propôs como ideal de vida estimular o pensamento, né? Estimular o pensamento rumo em direção à paideia. Paideia significa educação. Educação. Educação do homem grego. Se vocês assistiram o filme Esparta, 300 de Esparta, vocês observam lá que Esparta investia mais na arte da guerra, né? Investia mais em estratégia, né? Vamos dizer assim, na administração de recursos, na logística e tal. Já Platão, os gregos, a educação dos gregos era assentada em outras artes, né? Em outras ciências, né? Matemática, a questão do... E aí, na Idade Média, vai se tornar, ter nome, né? Trivium e quadrivium, né? Matemática, as ciências básicas, né? Astronomia, física e, claro, filosofia, né? Evidentemente. Na Idade Média vai surgir uma nova ciência, que é a teologia. Bem, o que há é que a prudência, né, fronesis socrática, converte-se na vida teórica, né, converte na vida teórica. Ao invés da prática, Platão vai falar mais, né, e repousar seus esforços aí no ócio criativo, né, no ócio criativo, tá bom? Então, esta declarada como, ou seja, a prudência, né, aliás, a vida teórica declarada como a melhor das formas de vida entre as possíveis e desejáveis formas de vida humana, filósofo, cavalheiro, artesão, passou a servir de modelo de felicidade humana, né? Passou a servir de modelo de felicidade humana. Então, esse modelo de felicidade humana, ele, para Platão, tem a ver com a ideia de, novamente, alma, né? Você já nasce, vamos colocar assim, predestinado, né? Ou seja, uma alma que cuida das coisas práticas, uma alma que é mais intelectual, uma alma, entende? Que é mais, vamos dizer assim, da defesa, tá? E aí nós podemos observar a alma logística, que vem de lógica, isso mesmo, né? É a alma dos filósofos, pensadores. A irascível da defesa, né? Os soldados e tal. A alma apetitiva, o baixo ventre que vem, a alma, isso ainda é utilizado, né? Questão de terapia e tal, e isso ainda funciona bem até hoje. E na produção, ou seja, os artesãos, né? Vamos dizer assim, os metalúrgicos, né? Não recebe, os ferreiros, né? Isso mesmo, metalúrgico é um termo moderno, tá? Enfim, pessoas que são que são voltadas para as atividades de produção, tá? A ciência só é possível do que é certo, eterno, imutável. Então, veja como é diferente dos sofistas, né? A ciência só é possível com aquilo que é eterno, certo, eterno e imutável. Sempre prevalecendo as ideias de bem, belo e bom. Veja que eu coloquei com letra maiúscula. Existe uma ideia universal e superior, que é a ideia do bem, do belo e do bom, certo? Isso é o tripé da metafísica, ou seja, a ciência que estuda para além do físico.
Somente as ideias são, para Platão, certas, eternas e imutáveis. Somente as ideias são a cadeira, o cavalo que existe na vida real, vamos colocar assim, o caderno, a caneta, são cópias das ideias, né? São cópias imperfeitas das ideias, tá? Do que se disse o homem, seja atual, seja Henrique, Pedro, João, Tiago, são cópias imperfeitas do homem. Entende? Existe uma ideia universal de homem. Né? Existe uma ideia universal de homem. Não significa dizer que ele vai ser loiro, branco, não. Entende? Mas existe uma ideia universal. Homem, mulher, isso cai por terra, né? Com a chegada aí do pensamento de Aristóteles, que vamos ver. Bem, a ética que foi da alma racional é exatamente a de estabelecer este controle e equilíbrio entre as partes da alma, de modo que o todo se administre por força racional e não epitimética ou irascível, né? Irascível. Quando nós vimos aqui a escola de Rafael de Sales, escola de Atenas, Aristóteles é este aqui, Aristóteles, e este é Platão. Platão está apontando para cima. Aristóteles está dizendo, epa, vamos, abaixa a tua bola aí, Platão, vamos ficar aqui no terreno mesmo. E aí essa escola de Atenas, essa pintura ilustra muito bem. E aqui eles estão na praça, dialogando e expondo a sua teoria. Aristóteles, discípulo de Platão. Virtude, vício, ordem e desordem. Cada parte da alma humana exerce uma função. E estas funções, delimitadas, sincronizadas e direcionadas para seus fins, são a causa da ordem e da coordenação das atividades humanas. Nesse sentido, assim, as diversas faculdades humanas estão dotadas de aptidão para a virtude, uma vez que a virtude é uma excelência, ou seja, um aperfeiçoamento de uma capacidade ou faculdade humana suscetível de ser desenvolvida e aprimorada. O virtuosismo platônico tem a ver, portanto, com o domínio das tendências irascíveis e concupiscíveis humanas, tudo com vistas à supremacia da alma. Então, quando eu digo que é a superação ou domínio das tendências irascíveis, estou dizendo o que com isso? Estou dizendo que temos que dominar, ou seja, a alma, ou até mesmo as nossas faculdades, as faculdades devem, assim, domesticar, certo? Domesticar o quê? O corpo. E aí nós falamos, o que é disciplina? O que é disciplina? Disciplina é ir contra o próprio eu, né? Disciplina é ir contra a sua própria vontade. Tenho vontade de comer, mas já acabei de comer, não vou me empanturrar. Então, eu vou parar. Ou até mesmo tenho vontade de assistir um filme, não, mas eu tenho primeiro uma obrigação. Mas eu chuto o balde e vou fazer o que eu quero mesmo. Não. E aí você não tem disciplina. Depois eu otimizo o tempo. Depois eu recupero. Não, não recupero. Então, disciplina é ir contra a sua própria vontade. Ir contra sua própria vontade. Certo? Diante disso, podemos observar que um homem disciplinado é um homem que está caminhando, né, para a supremacia da alma, né, para a sua arcese, tá? Com isso, vamos por partes aqui, né? A parte da alma racional,
temos a razão, cérebro, né, a cabeça. A irracional e irascível, temos aqui a coragem, né, a coragem. Irascível e concupiscível, os apetites, que são justamente as angústias, os medos, as aflições, tá bom? E aqui dividido por categorias, e é isso mesmo, Platão categoriza as almas, categoriza os seres humanos, certo? Os magistrados ficam com a racional, os guerreiros com a irascível, e os artesãos são responsáveis pela cidade com temperança, né? Então, isso tudo está na obra República de Platão. Então, virtude significa o quê? O que é virtude? Virtude é controle, equilíbrio, ordem, proporcionalidade. Sendo que as almas irascível e concupiscente submetem-se aos comandos da alma racional. Desse modo, boa será a conduta que se afinar com os ditames da razão. E isso vai conduzir até boa parte aí da filosofia moderna. Como você vê a importância do pensamento grego. Então, tudo tem que confluir para os ditames e ser coordenado, né, sob a égide, né, sob o prisma dos ditames da razão. Tá? Com isso, aí nós já expomos, né, falamos sobre o belo, o bom, a cadeira, a ideia universal de cadeira. Se for uma cadeira mais oval, se for de ferro, de madeira, não importa. Todas são cadeiras, certo? E aí onde nós falamos sobre uma ideia chamada de essência. Essência, o que é essência? Os modernos não vão ter esse tipo de vamos dizer assim, a defender, melhor dizendo, modernos e pós-modernos, não vão defender esse tipo de conceito, né? Pelo contrário, vão criticar. A essência é aquilo que constitui a coisa antes da coisa existir, né? Antes mesmo da coisa existir, é aquilo que compõe a natureza da coisa. Já os modernos e contemporâneos vão falar de condição humana, tá? Então, em busca da virtude afastar a busca da então buscar a virtude é afastar-se do que é tipicamente valorizado pelos homens, que é o que mais ainda o mantém ligado ao corpo e ao mundo terreno, e procurar o que é valorizado pelos deuses e o que distancia do mundo terreno. O homem deve sim buscar identificar-se com o que há de melhor e mais excelente. Nesse sentido, deve buscar inspiração nas faculdades que caracterizam os deuses, as faculdades mais nobres, né? Diferentemente dos animais. A alma que valoriza a mundanidade, melhor dizendo, acaba por construir em torno de si certa corporalidade e possui o peso das carnes humanas. Então, para Platão, se você se entrega às paixões, então você vai ter que purificar sua alma em outra vida, porque nessa não foi possível, você não soube dominar não as paixões, mas fazer com que a alma, o espírito, até mesmo essas paixões sejam amenizadas, mitigadas, para assim você trilhar o caminho da virtude, tá? Sacrificar-se, né, é realmente como uma automutilação, não no sentido literal da palavra, mas no sentido figurativo, né? Você vai se automutilar as paixões, né? É uma mutilação dessas paixões, desses medos, dessas angústias, ou até mesmo, né, da ânsia de, vamos dizer assim, não achar que você pode tudo, achar que tudo que você quer, você tem que fazer. E não é por aí. Certo? Não é por aí. Ao que deve visar o homem para que sua ética se fortaleça. Mas, professor, o que é ética? Ética é a reflexão. Ética é a reflexão sobre os princípios e normas que regem a conduta humana.
Ética é a reflexão sobre os princípios e normas que regem a conduta humana. Professor, e moral? Moral é a prática desses princípios e normas que regem a conduta humana. Existem princípios éticos universais. Já a moral, ela é mutável. Como se diz respeito à prática, né? A prática, ela muda com o tempo. Ela muda com... Já falei aqui do exemplo do cigarro, falei exemplo aqui da saia, da calça. Ela muda. Uma mulher que usava calça, ou usa calça, no século XVII ou XVIII, Ave Maria era tida como subversiva, né? Como imoral, né? Mulher sentando de perna aberta, mulher mãe solteira. Isso são condutas inaceitáveis nesse século. Até o século XX também. Agora que vem mudando muito, né? Mudando muito. Bem, só apenas uma síntese, isso aí você já conhece, né? A questão do guia da alma é a parte racional, emoções é emocional, e o tórax, aliás, né? Desejos inferiores, sensual e, claro, o abdômen, tá? E aqui estamos, a parte imutável e inteligível, racional, emocional e sensual. Aqui a parte mutável, que é a matéria, né? Temos a alma racional, irascível, concupisciva, sabedoria, coragem, domínio de si, né? E aí, quando você domina, você tem a ideia de justiça. Justiça é dar a cada um o que é seu, né? Dar a cada um o que é seu. E nós vamos ver, né, com Aristóteles, que existem várias acepções para o termo justiça. Para o termo justiça. Desse modo, se nós vamos nos entregar assim às concupiscências, vamos, né, praticar a injustiça. Idealismo ético e mito de Er. Bem, o mito de Er está também presente na obra República, onde a narrativa de Er sobre o sistema de punições e recompensas baseia-se no testemunho de almas que, além de terem visto coisas feias e padecido coisas ruins, né, presenciaram grandes criminosos, parricidas, né, no caso que são os crimes voltados para a figura paterna, tiranos, serem impedidos de deixar as entranhas da terra ao tentarem delas sair. Então, as almas ficam aprisionadas aqui, né? Ficam aprisionadas aqui. Por isso que há uma migração constante e essa purificação. A alma estar no corpo não é para Platão, não é algo benéfico, mas sim dizendo que aquela alma está passando por um processo de purificação, a depender do corpo que ela vai estar. Nesse sentido, tendo em vista a liberdade de escolha de cada alma, podiam ser escolhidas vidas animais ou humanas. Após a escolha, cada alma recebia seu demônio, que lhes encaminharia nas dificuldades da vida. Sócrates, então, conclui, diante de Glauco, sua dissertação sobre o mito, encerrando seu diálogo, afirmando que se pode ser feliz, bem como agradar aos deuses neste mundo, bem como no além. Eu posso agradar aos deuses neste mundo, desde que eu siga a voz da razão, tá bom? Eu posso agradar, sim, os deuses se eu sigo a voz da razão. Seguindo a voz da razão, aí eu agrado, sim. Com certeza. Com certeza. Tá? Então, seguindo a voz da razão. Bem, tem a ver o platonismo com o espiritismo, como nós já falamos, sim, tem certas semelhanças com o espiritismo. Ética, justiça e metafísica. O que a proposta platônica contém é uma redução dos efeitos racionais da investigação
e uma maximização dos aspectos metafísicos. Uma maximização, um enaltecimento dos aspectos metafísicos. A admissão de uma realidade divina para além da realidade humana importa também a admissão de que existe uma justiça divina e uma justiça humana. Agora, não podemos absolutizar a justiça aos homens. Não, de forma alguma. Certo? Porque existe também a justiça divina para Platão. Mesmo estando a ideia da justiça distante dos olhos do homem comum, né? E aí onde podemos refletir, né? Muitas vezes falamos, porque é injustiça e tal. Às vezes estamos cheios de razão, mas não temos o teor real do caso. E aí proferimos juízos de valores, às vezes até injustos. Sua presença, até mesmo com pensadores, certo? Então, muita cautela quando vocês forem ler os pensadores, para não se deixar contaminar por preconceitos, pessoal. Por preconceitos adquiridos na infância, por preconceitos adquiridos na juventude ou até mesmo na vida adulta. Não vamos julgar preconceituosamente um autor só porque ele não acredita em Deus, ou só porque ele vai contra aquilo que eu concordei toda a minha vida, aquilo que eu defendo. Não, vamos ouvi-lo, vamos entender, refletir, e claro, e aí vamos confrontar pensamentos de autores, ou até mesmo com o meu próprio pensamento, mas com bastante ética e propriedade do que nós estamos falando. Não é só simplesmente dizer, eu não concordo. Sim, mas isso é muito vago, isso é muito rasteiro, né? Dizer que eu não concordo. Tá, tudo bem. E aí? Não vai enriquecer, né? Não enriquece. Agora você fala, olha, não concordo porque não concordo em partes com esse autor, nesse aspecto eu concordo, em outro eu não concordo. Assim, tudo bem, né? Fundamentando o seu pensamento. Não simplesmente batendo o pé e não concordo. Sim, mas isso aí não vai agregar ao diálogo, né? Ou você discordar ou concordar. Por exemplo, eu não concordo com Platão, particularmente, eu não concordo, né? Com essa questão da migração de almas, com essa questão de ideia de bem, categorização de pessoas, categorização de almas, há uma certa segregação. Agora, eu não posso pegar um homem que viveu 2000 anos atrás e colocar de paraquedas aqui no século XXI. Não, porque Platão, os gregos não respondem às questões. Algumas questões do século... Não existia internet, por exemplo. Como é que os gregos vão responder? Tá, tudo bem. Podemos absorver o mito da caverna, né? Aquela questão da sombra, e fazer uma certa analogia ali com o mundo virtual, certo? Às vezes nós estamos realmente numa caverna, mas essa caverna é uma caverna virtual, né? Ficamos ali vendo apenas as sombras, que são as imagens, as fotos da vida real, né? E aí podemos sim refletir desse aspecto. Tá vendo? Então, não é só dizer que não concorda, mas tem pontos sim que podemos fazer a reflexão e não significa dizer que fazendo a reflexão você vai concordar, não. Pelo contrário, você pode ainda reforçar a sua discordância, mas tem que dar chance ao pensador se explicar. Aí a pessoa não leu nenhuma obra do autor, não leu nenhuma obra, se contentou com frases prontas, com post da internet, com vídeos, ou até mesmo com a aula. Não leu o capítulo, não leu o autor. E aí? Não preconceito? Isso eu estou dizendo a vocês, e aí é uma provocação. Isso eu estou dizendo a vocês que, posteriormente, vocês vão estudar leis, ou vão estudar jurisprudência, que vocês não vão concordar. Mas o direito brasileiro é positivo, quer você concorde ou não. Ponto. É o que está na lei. Certo? Você não é um jurista, nós não somos juristas aqui. Certo? Nós temos que refletir sobre o que os juristas falam, refletir sobre o que os doutrinadores falam, sobre o que o STF fala, o STJ, né? o STE, né? Que é o Supremo Tribunal Eleitoral, refletir sobre o que eles falam e, claro, expor o nosso pensamento. Entenderam, né? Ok. Bem,
Ética, justiça e metafísica. Toda alma que perpassa a sombra e a incógnita da morte encontrará seu julgamento, que será feito de acordo com os impecáveis mandamentos da justiça. A doutrina que dá paga no além dos males causados a outrem, deuses e homens, possui caráter essencialmente órfico-pitagórico, né? Órfico-pitagórico. É uma espécie de religião pagã, né? Órfica Pitágoras, né? A questão da matemática, nós já vimos lá nos pré-socráticos, né? E esse período de Platão fala que nós vamos dizer que é uma segunda navegação, onde ele de fato vai a partir, né, do orfismo, né, ou seja, do órfico pitagórico, né, do orfismo pitagórico, e aí passa a ser o cerne da justiça cósmica platônica. Diante disso, no reino das aparências, ou seja, mundo terreno e sensível, o que parece ser justo, né, em verdade, não é. O que parece ser injusto, em verdade, não o é. Então, e aí vamos colocar assim, né? Ah, aconteceu determinada situação que nós não entendemos. Ah, por que aconteceu? Para Platão, isso é o correto, né? Porque, por mais que pareça injusto aqui, em uma outra dimensão, é justo, certo? Grosso modo, é assim. Bem, aqui nós vimos, e na próxima aula, eu peço que vocês falem, comentem um pouco, né, sobre essa ilustração, sobre a questão dos grilhões, né, o que são os grilhões, não somente para você, entenda, mas para o direito, né? Nós estamos estudando um curso de direito. Tudo que você estudar, pensar, tente associar ao curso de direito, à ciência jurídica, né? Para não ficar simplesmente lendo por ler. Não é assim, você tem que sempre buscar aqui o horizonte que é a ciência jurídica, tá bom? Nós vamos ter uma visão panorâmica, vamos até Achille Mbembe, ou seja, no filósofo que ainda está vivo, certo? Então, vamos estudar dezenas de pensadores. Ah, professor, é muita coisa. Sim, mas nem todos os pensadores irão ser objeto de prova, não. Mas eu quero que vocês tenham uma visão ampla e panorâmica da história da filosofia, certo? Da história da filosofia. E, num segundo momento, né, vamos filosofar. Filosofar onde? Aí vamos ter um seminário integrador. Aí eu quero ver vocês produzirem filosofia, né, à luz da ciência jurídica. Aí vamos, por isso que é importante o estudo de caso agora, porque lá, né, na terceira unidade, nós vamos estudar a fundo um caso que vai envolver filosofia, teoria geral do direito, psicologia jurídica, entende? Metodologia. Vocês compreenderam, né? Então, entendendo o que é um estudo de caso agora, fazendo estudo de caso, na terceira unidade vai ficar tranquilo para vocês executarem essa atividade. Muitos de vocês podem se perguntar, nossa, que atividade difícil. Mas, na terceira unidade vai ficar muito tranquilo vocês encararem um estudo de caso. E aí, depois a gente vai conversar mais sobre isso, tá bom? Inclusive, o coordenador vai explicar. A inversão ética valorativa, operada por Platão, faz com que todo o equilíbrio das relações humanas baseie-se em critérios palpáveis, acessíveis aos sentidos, passíveis de serem discutidos pela opinião, ou seja, doxa. O que há é que se cria uma expectativa de justiça somente realizável no mundo, apesar de, por vezes, imediatizar-se na vida terrena. Né? Uma perspectiva de justiça é onde vem a crítica, uma perspectiva de justiça que só se realiza no além, certo? Toda alma que retorna ao seu ciclo tem o direito de escolher. Interessante essa questão de retornar aqui, para Platão, viver é lembrar. Por quê? Porque nada é novo, né, de certo modo, ou seja, você vai lembrar sempre de outra vida, ou até mesmo do que essa alma viveu em outras vidas.
experimentou em outras vidas, certo? De seu ciclo tem o direito de escolher. E aí o mito de deixa eu voltar aqui. O mito de interessante, né, dizer que uma determinada pessoa morre, é velada, e depois ela volta à vida, né? Ali ela e aí vai narrar, né? Vai dissertar como é que ela foi, como foi a passagem dela, né? Questão do Hades e tal, né? Bem, nós já falamos a inversão, né? Depois, a doutrina órfica pitagórica, o próprio renascimento, momento de união do corpo com a alma, que está presa com um cárcere, aquele significa a justiça em funcionamento, mecanismo que responsabiliza cada alma por sua conduta, aqui e no além. A justiça é a saúde do corpo social. Diante disso, o que significa dizer isso? A conclusão não seria outra, a de que não se pode ser justo ou injusto somente para esta vida, pois se a alma preexiste ao corpo, ou seja, precede ao corpo, veja que o pensamento moderno e contemporâneo vai dizer o quê? Que o corpo precede, né? Ou seja, a existência precede a essência, a existência vem primeiro, a essência foi uma coisa inventada, né, para os modernos e contemporâneos. A essência é o que eu construo e digo que o que eu irei ser, né? Não existe predestinação, não existe destino, não. É aquilo que eu construo. São as minhas experiências. Eu sou aquilo, né? O essencial, né? E aí, utilizando Sartre, né? Muitos de vocês estão com a pulga atrás da orelha com relação a ele. O essencial para Sartre não é o que foi feito do homem. O essencial não é o que foi feito do homem, mas aquilo que ele fez do que fizeram dele. Entende? O essencial não é aquilo que não é o que fizeram do homem, né? O que foi feito do homem, mas sim aquilo que ele fez, que o próprio homem fez, com o que fizeram dele. Não adianta nada nós termos, e aí traduzindo, né? O homem, e aí vou colocar na linguagem feminina também, mulher, tá? LGBTQ, LGBTQAI+. A questão aqui não é o que fizeram deles, delas, deles, né? Mas sim o que essas pessoas, o que eu, atual, faço com aquilo que fizeram de mim. Certo? Eu tenho várias experiências na vida. Várias experiências. Mas podem ser só experiências. O que eu faço com essas experiências? Posso tirar lições, posso trilhar um novo caminho. E aí onde está? Édipo, né? Édipo tinha escolha, pessoal. Ele escolheu seguir aquele caminho. Ele escolheu se vingar. Ele escolheu, ele trouxe para si a sua própria tragédia. Não vai culpar o oráculo, não vai. Não. Eu posso chegar e dizer para você. Você vai. Claro, é um contexto, é uma tragédia, foi já interpretada várias vezes, né, dezenas de vezes no Brasil afora aí, né, por grandes companhias de teatro. Mas só quero que vocês pensem, né, que nós somos nossas escolhas. Nós somos nossas escolhas. E nós somos aquilo que fazemos com o que as pessoas fizeram de nós.
Porque nessas escolhas nós temos também pessoas, né, que se envolvem com as nossas escolhas. Mas embora essas pessoas se envolvam com nossas escolhas, não podemos descartar, vamos dizer assim, as nossas decisões, o nosso poder decisivo, né, de escolher. Podemos culpar o destino, que foi predestinado, porque tinha uma escolha, porque, entendeu? Somos escolhas, somos nossas escolhas. Certo? Então, você pode dizer, discordo, temos um destino, Édipo não tinha escolha, o oráculo disse para ele fazer. Tá, tudo bem. Isso aí você pode fundamentar. Tá bom? Eu estou dizendo aqui apenas, são pistas para que você, ou caminhos, para que você possa escolher qual caminho seguir. E aí onde está? Alice, Alice, você vai para onde, Alice? Não sei, não sei. Eu não sei para onde eu vou. Mas afinal, para onde esses caminhos vão chegar aonde? Mas espera aí, vamos ver. Para onde você quer ir? Não tenho. Não sei para onde eu vou. Então tá bom. Então segue qualquer um. Segue qualquer um. Por quê? Se não tem, se você não sabe o que você quer, não sei o que vou dizer. Se você não sabe o que você quer, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve, né? É isso, somos escolhas, somos nossas escolhas. Ponto, né? Somos nossas escolhas, certo? E diante dessas escolhas vão gerar experiências e diante dessas experiências vamos fazer o que com essas experiências, né? Deixa essa reflexão para vocês aí. E vamos ao ideal platônico, né? Descrito sistematicamente na obra Justiça. Justiça não, na obra República. Assim, justiça, ética e política movimentam-se no sistema platônico num só ritmo, sob a melodia de uma única e definitiva sonata, cujas notas são ideias metafísicas que derivam da ideia primordial do bem, como nós já falamos, a ideia do bem. Estrutura-se o quê? O sistema platônico estrutura-se com uma necessidade para a realização da justiça, um imperativo para o convívio social, onde governados obedecem e governantes ordenam. E quem é o governo aqui? Quem são os governantes? São eleitos pelo povo? Não, são os sábios. E sábio, para Platão, são filósofos. Para Platão, aquele que pode governar deve ser filósofo. E um sábio, para ser chamado de sábio, tem que passar aí dos seus 40 anos. A idade madura, uma idade de experiência. Mas apesar que tem muitas pessoas que, por mais que chegam aos 40 anos, não vão chegar à maturidade, né? Não chegam à maturidade. Tem sempre um pensamento infantil, certo? De colocar a culpa no mundo, de colocar a culpa de espernear, bater o pé, né? Espernear, bater o pé, colocar a culpa em tudo e em todos, mas nunca assumem a real, o caminho, né? Não pegam a rédea da sua própria vida e dos seus erros. O pensamento sartreano nos ajuda muito a entender que nós somos responsáveis pelo que nos tornamos. Ponto. Não tem outra. Se tiver, pode apresentar-me.
A divisão do trabalho é a regra de justiça no ideal, no estado ideal. 3 classes dividem-se: atividades, política, defesa, economia, não podendo haver interferência de uma classe na atividade da outra. Né? Ou seja, como nós falamos, né, os artesãos, inclusive Platão tem até uma crítica aos pintores, né, porque a arte, né, a pintura, porque são cópia da cópia, né? Ele está, para Platão, o mundo terreno é cópia do mundo perfeito, do mundo ideal, e Platão vai dizer, olha, os pintores simplesmente reproduzem a cópia da cópia. Já somos cópia. Tudo que está no universo é cópia de uma ideia suprema, né, que emanou, né, do mundo das ideias. E se ao reproduzir a cópia, ele está só xerocando, né? A interferência representa a injustiça, pois cada classe corresponde a uma parte da alma, e a alma racional aliada à epitimética. Epitimética vem de alma, né? A questão da matematização, assim, vamos dizer. Platão era matemático, né? Dessas categorias, né? Que deve governar. Nesse sentido, a justiça na cidade é ordem. A desordem é sinônimo de injustiça. O estado proposto por Platão. Tem um estado ideal, cidade bela. O Estado assumiria o papel da educação. O Estado assumiria o papel da educação. A educação para todos até os 20 anos. O Estado orienta a eugenia, ou seja, a reprodução humana, certo? A reprodução humana, que são as almas de ouro, né? As almas de ouro. Até o Estado, ele mesmo pode até dizer, né, com quem irá copular, né, enfim. A questão da alma de bronze, a alma de prata e assim sucessivamente, certo? Eu discordo muito, acho que Platão é um pensador que contribui, claro, né, com o pensamento grego, com algumas ideias são muito interessantes, principalmente essa segunda navegação, onde ele vai utilizar o mito, né, a segunda navegação de Platão, essa segunda volta, né, até mesmo produção platônica, onde ele irá propor, né, um estilo de reflexão mais voltado para o mito, né? O mito como forma de filosofar. Foi esse o título do nosso texto, lembra? O mito como forma de filosofar. E justamente isso que Platão, nessa segunda navegação também é um termo alegórico, né? Que Platão pegou um barco e saiu, né? Não, nada disso, né? Mas, de fato, houve estalo, né? Esse desejo de Platão conseguir, né, propor uma associação aí entre mito e filosofia. Né? Bem, a ordem política platônica. Nesse estado, a Constituição, a Politeia, é apenas instrumento da justiça, pois estabelece uma ordem jurídica. De qualquer forma, para Platão, o estado ideal deve ser liderado não por muitos. Platão era contra a democracia. Né? Aristóteles também vai ser contra a democracia. Eles são ricos, né? E a democracia para Platão é falida, porque não se pode delegar decisões tão importantes a pessoas incultas. Isso para Platão, né? A pessoas de alma inferior. Por isso que deve-se ter alguém para governar. E quem é esse alguém? Eu, filósofo, né? Sou um filósofo, então eu posso governar. Tenho para Platão, quem deve governar é o sábio, é o filósofo. Tá? Aqui, poder e filosofia platônica, no caso, na perspectiva platônica, eles se aliam. Tá? E claro, e aí temos 3 períodos do pensamento platônico. Tá? 3 períodos do pensamento platônico. Tem um período socrático, como nós já falamos, tem um período intermediário e tem um período da sua maturidade. Tá?
Vamos ver aqui nesse pequeno esquema, né? Bem, o período socrático busca resgatar a imagem de Sócrates, a questão dos diálogos, da aporia, né? Uma discussão que não se conclui nunca, né? Sempre há um questionamento. O período intermediário, a filosofia se baseia não em questões éticas, não somente em questões éticas e morais. Platão também vai falar sobre a reminiscência, né? Reminiscência é o quê? A questão do relembrar, do lembrar constante. E, claro, evidentemente, ele funda o seu método, que nós já até começamos a falar do método dialético, né? Tese, antítese e síntese. Período da maturidade, considerado o período da autocrítica de Platão, onde ele vai, de fato, identificar, olha a beleza, né, do grande pensador, é a humildade de reconhecer que errou, ou seja, identificação e antecipação dos pontos vulneráveis de sua teoria. E é onde está a segunda navegação, período realmente de grande sabedoria de Platão, onde ele reconhece, realmente vamos aperfeiçoar essas ideias, e por isso que ele lança a mão do mito para ilustrar, assim, a sua teoria. E aí nós vamos apresentando os períodos novamente, certo? E já estamos finalizando o período antigo, tá bom? Vamos brevemente, né, falar sobre a patrística, tá bom? Sobre a filosofia helenística, para assim falarmos, né, sobre o Renascimento, filosofia moderna, o iluminismo e, claro, filosofia contemporânea. O preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem não é, por quem é inferior. Aí sim, a Platão serve muito, muito, muito mesmo a inferior não enquanto ser humano, mas inferior enquanto intelecto, né? Inferior enquanto intelecto. Digo a vocês que temos que votar em pessoas que têm boas ideias, propostas de fato, né? Propostas de fato. E isso é uma grande reflexão de Platão. O preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. Ou seja, quem não tem um plano de governo, quem não tem ideias para o bem comum, e Platão apoiava, sim, e defendia que o governante, no caso o filósofo, deve sempre governar para o bem comum. E aí, claro, por falar em bem comum, próxima aula nós vamos ver o pensamento de Aristóteles. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e até a próxima.